Ser pai e mãe nunca foi uma tarefa simples, mas nos últimos anos a forma de viver e falar sobre a parentalidade mudou profundamente. As redes sociais abriram espaço para que mães, pais e especialistas compartilhassem experiências, dividissem dúvidas e construíssem uma verdadeira comunidade que ultrapassa a tela do celular. Ao mesmo tempo em que esse conteúdo acolhe, informa e gera identificação, ele também levanta discussões sobre responsabilidade, exposição infantil e impacto que esses criadores têm. A comunicação, então, passou a ocupar um papel bem importante nesse processo. Fica comigo e vamos descobrir como? No Fala Mercado de hoje, então, a gente vai conversar sobre como a comunicação impacta a produção de conteúdo e essa comunicação com o público que fala sobre parentalidade. E para isso, eu tenho hoje aqui comigo no estúdio um pai e uma mãe, né, para falar sobre como eles vivem essa realidade desta comunicação nas redes sociais sobre parentalidade. Então, com vocês, Vanessa Martini, que é jornalista e criadora de conteúdo, e o Beto Bigatti, o famoso pai mala, né? E os dois, então, usam essas redes sociais para compartilhar vivências, provocar reflexões e fortalecer essa nossa, porque eu também me incluo, né? Nossa comunidade materna/paterna. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, prazer estar aqui. Bom, gente, hoje, se normalmente eu digo que vai render falar sobre comunicação, que já é uma coisa que eu gosto muito, mas agora mistura com maternidade, paternidade. Produção separa umas 4 horinhas, já me satisfaz. Bom, como eu tenho 2 estreantes aqui no Fala Mercado, vou contar pra vocês que neste programa o protagonismo é do mercado. Então, é tudo com vocês. Bora? Bora. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Gente, a gente falou no início, né? A parentalidade, ela sempre existiu, né? Mas a forma como a gente fala sobre ela mudou, né? E eu tenho muitas conversas sobre isso com amigos, pais e amigas mães, que é como é diferente a visão que a gente tem hoje dessa missão da parentalidade, porque antes a gente não falava. Os problemas são os mesmos, inclusive, né? Sempre existiram. Com alguns avanços, obviamente, a chegada das redes sociais, da gamificação na vida das crianças, enfim. Na visão de vocês, por que esse tema ganhou tanta força nas comunidades, especialmente nas redes sociais, que é o ambiente onde vocês atuam com esses assuntos? Quem começa? Te dou honra. Vamos lá, então, pai mala. Bora, Beto. Pois então, Arce, eu acho que, assim, eu vou falar mais do lado paterno, tá? Deixar a Vanessa com o outro lado. Quando eu comecei o blog, já vão fazer 10, 11 anos... Quando tudo era mato. Blog, exato. Aliás, para quem não sabe, para quem está nos assistindo da geração Z, dá um Google para entender o que é blog. Só aí de cara já entregou a idade, mas tudo bem. Enfim, para te ter ideia, eu comecei e eu não tinha rede social, eu só tinha o site, o blog é o site. Tá? Blog. E então, assim, tinha pouquíssimos homens falando sobre paternidade. E, assim, tinha Pianges, que era a referência, que até hoje é, né? E mais, assim, 2, 3. E a pegada da maioria era uma pegada muito técnica, assim. Então, tipo assim, economia, dinheiro para ter filho, custos. E aí eu achei que não era só essa pegada que a gente deveria trabalhar, ou talvez nem precisasse trabalhar nisso, né? E aí, então, comecei a falar, outros pais vieram, teve um movimento muito grande de blogs paternos, né? E os homens, acho que foram entendendo que, bom, tinha outros caras querendo falar sobre paternidade, mas principalmente, tinha homens cuidando dos seus filhos, que era uma coisa que até então, e até hoje ainda é um tabu, até hoje gera preconceito, por incrível que pareça, né? Mas o cuidado, ele não é só materno, ele não é só feminino. O homem precisa entrar nisso de corpo e alma e fazer a sua parte, ser pai. Então se descobriu, olha que surpresa, nos últimos anos, que é muito mais do que prover de botar aqui. Adorei, olha que surpresa. Pois ora. Né? Quem diria, Quem né? diria? Quem diria? Vocês fizeram esse filho também. Também, né? Tivemos alguma participação. Que coisa, não? Exato. E aí, tanto que eu tenho uma frase que eu uso muito nos meus textos e nos vídeos, que é assim, se você tem um filho, seja pai.
né? Parece óbvio, parece, enfim, mas é muito necessário ainda repetir nos dias de hoje. Todo dia a gente ouve uma história de um pai que abandonou os filhos. Hoje, entendeu? Não é uma 2026, coisa... Exato, e eu acho, Márcia, que a gente vai ouvir isso ainda por muito tempo, infelizmente. Então, a transformação, respondendo bem objetivamente assim a tua pergunta, eu acho que se transformou porque lá atrás... era meia dúzia e a gente falavam de outras coisas, e hoje a gente já consegue falar de um leque muito maior de assuntos, assim. O pai não está mais restrito a coisas da vida prática, né? Pelo contrário, a gente consegue falar de sentimento, de afeto, de presença em todas as esferas da parentalidade. E também do abandono paterno, do feminismo, né, do apoio que a gente precisa dar para as nossas parceiras, enfim, tudo isso hoje, a pauta ampliou, graças a Deus, acho que... Eu odeio a expressão, ele é um paizão. Eu nunca ouço alguém dizer, nossa, que mãezona, quando ela está fazendo apenas né, a obrigação, ou a coisa... Eu lembro que quando eu estava grávida, talvez um pouco antes de engravidar, eu comecei a entender a frase, mas ele te ajuda? Esse conceito de pai ajuda veio, pra mim, né, na minha vida, muito nas redes sociais, realmente, assim, de que pai não ajuda, pai é pai. Mas por que não é paizão? Mas tu vê, ele troca a fralda, ele... sei lá, ele bota pra dormir, ele dá banho. Ele postou foto no Instagram com o filho, olha que lindo, né, gente? Exatamente. E pra ti, Vanessa? Pegando mais ou menos isso que o Beto falou, eu comecei nessa vida de blogs também. Também quando tudo era mato, né, Vanessa? Na verdade, eu fazia parte de um veículo de comunicação que já trazia muitos temas, né? E aí quando eu engravidei, porque até então, quando tu não é mãe, e é isso eu falo para as minhas amigas até hoje, quando tu não é mãe, tu entende ali um assunto ou outro, mas tu não entra nesse universo, né? Depois tu mergulha nele de cabeça e para respirar, às vezes é ruim até de sair. Então, quando eu engravidei, eu comecei a procurar, assim, né, como o Beto falou, lugares que eu conseguisse ter um pouco mais de informação sobre o que eu vou fazer, né, e agora e tal. E aconteceu que eu descobri 2 ou 3 lugares muito técnicos, assim, sabe? Uma revista lá em São Paulo, um blog não sei aonde. E eu pensei, não, mas eu não quero isso. Eu quero falar de mãe para mãe. Eu quero ser uma pessoa que eu quero conversar com outra, ver um exemplo, né? Entender mesmo na prática. E aí surgiu a ideia de criar uma coluna falando sobre a maternidade, trazendo o dia a dia mesmo, sabe? Todos os anseios que eu tinha, desde o início da gestação até hoje. Meu filho vai fazer 13 anos, eu já tenho um outro de 4. E então surgiu nessa necessidade de buscar um conteúdo mais próximo. E daí eu acho que como pro Beto acaba ficando... Eu acho que assim, a mãe, ela naturalmente já começa a procurar conteúdo, já começa a querer, já entra nesse universo. E para os pais era bem mais difícil, né, Beto? Nossa, então eu acho que tu entrar nesse meio, para mim foi mais natural, digamos assim. Mas tu sabe, Vanessa, que quando eu fui atrás de informação, naquela época as revistas, os livros, eles falavam só com a mulher. Exatamente. O texto era assim, mãezinha, amiga... Pô, querida gestante. Exato, entendeu? E quem é que tá olhando? Mãezinha na maternidade, mãezinha. Exatamente. E isso eu acho muito bacana também, porque hoje, então, também dentro dessa evolução, hoje tem mídias que falam para o homem, focado no homem. Exatamente. Então, assim, eu tenho um público feminino muito grande no meu perfil, no site. Que encaminha para o pai. Exato, que muitas vezes encaminha para o pai. O aviãozinho. Exatamente. Boa. Sim, isso acontece muito. Mas, assim, eu vejo que o público masculino, ele também cresce. Né? E eu vejo isso, talvez, não numericamente em mais homens me seguindo, mas mais homens conversando comigo. Legal. Porque no início eram muitas mulheres mandando direct, hoje tem os pais mandando. Conversando, trocando ideia, com dúvidas, assim, das mais básicas até as mais, né, profundas. Isso é bacana. É muito bacana, legal. porque a Vanessa também trouxe um ponto interessante, que é assim, quando a mulher engravida, já se espera dela que ela vá atrás, que ela busque. Até porque a gente tem a coisa dos hormônios que mexe muito na gestação, enfim. E o Piangers, ele tem uma frase, não sei se é uma frase, mas enfim, eu vi um corte uma vez interessante que ele diz: o pai, ele só se torna pai no momento pós-parto, né? Assim, a sensação que se tem é essa, porque a gente se diz, né, durante a gestação, por mais que a gente tente explicar, por mais que...
ele não tá vivendo aquilo fisicamente, fisiologicamente, hormonalmente. Então, buscar esse pré... Gente, é um em 1 milhão que vai fazer isso, então, né? E é isso que faz toda a diferença, entendeu? E hoje muito mais homens estão participando ativamente do pré-natal, não estão julgando a mulher por qualquer indisposição, entendeu? Porque já tem um entendimento maior do que significa a gestação, né? E a participação do homem em todas essas etapas, com certeza vai tornar ele um pai melhor, entendeu? Porque ele vai entender o contexto. A informação é poder, né? E aí, até eu achei interessante o que a Vanessa falou ali, que ela foi atrás e tinha poucos lugares, até porque isso continua até hoje, dessa romantização da maternidade. Mas também as redes vieram também para quebrar essa expectativa. Colocar um lugar, especialmente para a mulher, que sim, ela pode não estar bem naquele momento. Tá tudo certo, vem cá que eu vou te acolher, nós vamos conversar e vai dar certo no fim das contas, entendeu? Que eu acho que isso as redes têm um papel muito importante. Se por um lado elas maquiam muita coisa e alguns perfis ainda insistem em romantizar todo esse período, muitos perfis são muito realistas e mostram o que acontece no dia a dia de fato, né? Na maternidade e na paternidade. Algumas pessoas acabam tendo um milindre, assim, de mostrar o que acontece de fato, assim, pela exposição, né? Não vou expor que meu filho está chorando, não vou expor que ele está se atirando no chão, não vou expor... Até porque vai expor a minha fragilidade como mãe, e até a própria criança que não teve essa escolha, né? Mas tu trazer o assunto, não precisa trazer, traz a tua experiência, não precisa verbalizar tal e qual, né? Mas trazendo a tua experiência, hoje eu não tô legal porque o fulaninho, né, tava chateado e eu não sabia como agir. Isso eu noto que é 100% o que gera a identificação. Essa identificação. E a troca real, verdadeira. E daí todo mundo fala, é que o pessoal gosta de ver a parte ruim. Não é porque a parte boa todo mundo já sabe. Há parte muitos ruim anos a parte boa é falada, a parte né? ruim ou mais desafiadora é a que a pessoa fala. E aí, tu até questionou antes, né? O que as pessoas dizem muito quando procuram vocês ou quando comentam, é assim, ó, ai, graças a Deus que tu falou isso, que eu não sabia o que fazer. Ai, que bom que tu dividiu, porque ontem eu tava assim também. E daí, como é que tu resolveu? Eu vou fazer isso também. Vou tentar aqui também. Então, eu acho que as redes sociais vieram muito nessa pegada, sabe? De deixar a pessoa mais próxima, né? E mais acessível, assim, de dizer, olha, eu tô aqui também, vamos se ajudar. Pode falar, Beto, Não, pode eu falar, ia dizer assim, eu favor. acho que essa é uma responsabilidade que a gente carrega também, e assim, nós somos da área da comunicação, né, a Vanessa é jornalista, eu sou publicitário, a gente tem essa obrigação ética de não vender uma coisa irreal, surreal, que vai trazer dor para quem está nos assistindo. Com certeza. Porque se eu posto uma vida só a coisa boa, eu começo a gerar uma angústia nesse cara, a famosa margarina. Exato, gente, exato. Então, assim, a gente tem esse conhecimento, esse dever de... Claro, a gente vai mostrar coisas legais, porque a nossa vida tem coisas muito legais, claro, como a de qualquer pessoa, e tem coisas ruins como de qualquer pessoa. Eu sempre digo, assim, quando eu tenho alguma amiga que engravida, eu digo, bem-vinda ao mundo mais louco, mas mais incrível, que é a maternidade, né? E eu acho que as redes sociais... E eu antes só... Eu quero fazer uma pergunta específica para a Vanessa, porque ela, em função da idade dos filhos dela, né? Porque o Beto tem um de 20 e um de 13, né? Então, a gente estava comentando antes, quando o Beto começou, o de 20 ainda era uma criança, e o de 13 estava ali recém-nascendo, né? Assim, estava ali nos primeiros passos. A Vanessa tem um de... 12, desculpa, eu ia dizer 13. 12. Em breve. Então tá. É que 13 é o um de 12 e um de 4, né? Quando veio de 12 foi quando essas coisas começaram. O de 4, tu já era a Vanessa Martini. Tu já era a influenciadora, já detinha esse público, né? E esse conhecimento. Teve diferença as tuas maternidades? Antes disso, é importante. Sim, óbvio que tem. A pergunta não é essa, né? Que muda de um filho. A tua paternidade, certamente, tu é o pai de 20 diferente de um pai que tu é de 13, obviamente. Mas este lugar, especialmente de alguém que, não só de criadora de conteúdo, mas que criou essa comunidade do compartilhar, fez diferença pra ti na maternidade do de 12 pra maternidade do de 4? Com certeza, né? Porque, bem como tu disse, eu era... Outra Vanessa, né? Outra mãe Vanessa. Porque é a mãe assustada que procurou a revista lá no início,
já sabia o que ia acontecer com o de 4. Então, eu já estava com uma calma e eu acho que eu passei mais essa tranquilidade, né? Para quem até estava pensando em também ter um segundo filho, né? Eu, na verdade, eu sou filha única, então meu desejo sempre foi de ter 2 ou 3 filhos, porque eu não queria esse formato de família, né? Nunca quis. E o meu maior pedia muito irmão, e aí chegou um momento que eu já estava até meio passadinha para ter, né? Eu fui ter filho com 43 anos, o meu segundo. Uau, que coragem. E daí... Não uma coragem pela idade em si, mas pelo recomeçar, Poxa, né? Que todo mundo fala assim, sério? Não, eu sempre... Agora, há pouco essa semana, agora, a gente foi falar, tava falando sobre isso, e aí a gente falou, poxa, acho que era alguém que, se não me engano, teve alguém que tinha um filho de 12, e aí teve um filho pequeno, e a gente falou, meu Deus, e aí o meu pai tava próximo e disse... Meu Deus, mas vocês falam assim, parece que é uma coisa horrível ter um segundo filho. E aí falou, por que tu teve o segundo? Então, não, gente, calma, não é a coragem de... Pô, quando tu tem um filho, no teu caso era 8 então, né, que o mais velho tinha quando engravidou. 7 e pouco, né? Aí tu pensa assim, poxa... Já dorme, já toma banho sozinho. Já tem uma autonomia ali que me libera um pouco pra viver, né? Assim, os combinados já funcionam mais... Pra voltar pra amamentação, pra noite mal dormida. Não, e pra outra, né? Que chega o segundo e tem um primeiro lá, entendeu? Que, com várias demandas, Beto, então é outro... Isso é muito legal, isso é muito legal também. Até porque quando a minha prima, que é a minha comadre também, engravidou do segundo, durante a gestação dela, porque o segundo dela, a gestação do segundo dela foi junto com a minha do primeiro, que é o único. Né? Então, por enquanto. Não. Gente, eu já falei várias vezes nesse lugar, eu tenho 5 filhos, um só. Vai ficar num só. E ela dizia, a gente fazendo esses compartilhamentos e trocando conteúdos e tal, e ela disse, quando eu fiquei grávida do primeiro, eu chegava em casa, barriguda, o pé inchado e etc, né? O primeiro dela é de janeiro, então, né, um calorão. Eu chegava, deitava, os pés pra cima e vou dar uma relaxada no meu ar-condicionado. No segundo? Não tem como, porque tem uma outra criança que também demanda outras questões, né? Então, assim, claro. É um outro desafio, né? Tu sabe, assim, que, como eu disse, o Theo, que é o meu primeiro, ele queria muito um irmão. E aí, foi toda aquela alegria da minha gestação e toda a alegria do nascimento, mas chegou um momento em que ele viu, opa, eu não sou mais o rei aqui desse espaço, entendeu? E aí eu comecei a lidar com algumas crises de ciúmes e alguns comportamentos. Então, assim, nas atividades do dia a dia, como ele já era maior, já tinha uma independência, eu não senti tanto. Então, eu consegui ter uma gravidez do segundo tranquila, né? Claro que tu leva na escola, tem o almoço, tem, né? Aquele básico. Sim, mas o entendimento já é maior. Já é maior. Mas a minha maior dificuldade foi por um período, assim, dele entender que não era só ele. E que tinha outra pessoa... E que essa outra pessoa também me exigia, que essa pessoa também tinha o meu amor, que essa pessoa também tinha a nossa atenção. E foi um período, assim, que eu vou te dizer que eu pensei, o que eu fiz? Será que era isso que eu devia ter feito mesmo? Porque eu era filha única, eu não sabia o sentimento dele para poder estar dizendo. Que momento eu achei que era uma boa ideia? Não, o que eu fiz, gente? Deixa eu te dizer, então, o Gianluca, que é o meu mais velho, nunca tinha pedido um irmão, mas também nunca tinha dito que não queria. Nunca tinha despedido. Nunca tinha despedido. Nunca tinha despedido. Exatamente. Aí chegou o dia que a gente foi contar para ele, né? Então, ele também era mais velho, né? Porque sim, 20 para 13 é a mesma faixa etária. Reuníamos eu, a Lu e o Gianluca na cama, fomos conversar com ele. Disse, temos uma notícia. Demos a notícia. A primeira frase do Gianluca foi, mas eu queria ser filho único. E nós, opa! Devia ter falado pouco isso. tarde, queria dizer. Pessoal, faltou combinar com os russos. Então, e como é que tu segura essa declaração, né? Nossa. Naquele momento que tu imaginou que ele ia ser lindo. Que no mínimo ele não ia dizer isso, entendeu? Enfim, aí a gente teve que também conversar, trabalhar, e hoje em dia, meu Deus, um não vive sem o outro, mas esse começo nos deixou meio apreensivos, provavelmente, assim, eu imagino. Gente, eu queria fazer eu até vou fugir um pouco do roteiro aqui, mas é que a gente conversando eu me dei conta que vocês dois têm 2 filhos homens, né? Eu também tenho um filho homem, então a gente só tá falando aqui dessa vivência de criar um filho homem. E a gente começou esse programa falando sobre a questão da paternidade ser muito diferente, e é muito legal a gente ter essas 2 visões, que a gente fala, né, vamos chamar todo mundo para essa conversa, porque a parentalidade é uma só, né, nas suas, guardadas as suas devidas proporções. Márcia, e é por isso que eu falei, eu vou fugir do roteiro, porque eu vou trazer para mim, que é assim, eu tenho uma ansiedade em criar um filho homem, dessas questões, assim, do cuidado com as mulheres, do respeito, do lugar dele de menino, não separando menino e menina, mas assim, do papel dele enquanto formador ali, né? O Pedro é uma criança muito comunicativa, muito sociável, então
Eu tenho sempre essa ansiedade, assim, de... quando eu engravidei de menino, quando eu descobri que era um menino, eu tenho uma amiga que me disse assim... Só nós para criarmos homens melhores nesse mundo. Perfeito. Queria entender com vocês, assim, dentro dessas criações de conteúdo, dentro dessas comunidades que vocês criaram, né, desse público, como que isso bate na vida de vocês, né? Nós estamos criando homens, né? E a gente começou esse programa falando, poxa, o quanto foi difícil trazer a paternidade para um debate mais leve e mais real, também, mais cobrador, mais... Como é que é pra vocês esse lugar? Tu sabe que, assim, a gente trata isso de uma forma... Claro, eu sei que é difícil, que é um tema, né, que bate muito, assim, mas a gente leva de uma forma muito natural a questão de menino e menina. Tanto é que o meu filho mais velho, ele tem uma turminha que são 6 pessoas, é ele, mais outro menino, e mais o resto é tudo menina. Ai, que legal. E as meninas jogam videogame com eles, né, então, assim... São meninos para eles também, e eles tratam da mesma... E ele entende muito a questão delas, e ele brinca assim, aquelas coisas de mulher, né, mãe? Ele brinca assim, mãe, aquelas coisas de mulher. Então, assim, a gente coloca sempre muito natural no dia a dia, assim, a gente, tanto o pai dele em casa, comigo, a relação que a gente tem, como... Eu acho que por eles me ver sempre saindo para trabalhar, tu falou antes ali, a tua vida acabou, não sei o que, tu não vai mais dormir, não vai mais sair. Isso é uma coisa que eu tentei não fazer, tá? Eu saía com minhas amigas. Desde o primeiro? Desde o primeiro. Legal. Eu saía com meus amigos, eu saía com ele, eu voltei a estudar, eu fiz uma pós enquanto ele, né, eu tava com ele. Então, assim, eles sempre me viram trabalhando, estudando e buscando meus objetivos, e eles enxergam isso né, maior. Pequeno ainda não entende muito, né? Mas eu vejo que ele enxerga. Ele entende, ele enxerga ele Não, essa semana ele me disse assim, o meu pai, ele tem muito trabalho no computador dele, ele não pode lavar louça, então vai ser tu que vai ter que lavar. E daí eu falei, não, só um pouquinho, vem aqui que eu tenho que falar uma coisinha contigo. Senta aqui que eu vou explicar uma coisinha, querido. Mas é isso, então a gente nunca fica assim, meu filho, olha só, as meninas, a gente vai vivendo e tornando, e eu vejo que para ele é natural. É natural. E ele e eu já sei que ele vai ser um pai melhor, e eu, né... Tenho essa esperança e já enxergo isso nele, assim, sabe? E tento construir nessa normalidade, assim, né? Mas sim, a gente vê que tem vários colegas que com vários porque a gente coisas que trazem, são famílias e famílias. Exato, a gente cria pro mundo, né? E aí ele vai conviver com isso. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando a gente conversa sobre isso nas rodas de amigos, enfim, que é não apenas naturalizar esse processo, porque eu acho que é uma geração que já vem muito mais desprendida, mais de preconceitos, etc. Mas também mostrá-los que existe e que eles precisam combater, precisam ser bons exemplos, enfim, tentar trazer mais gente para o nosso lado, sabe? Para essa luta. Para essa luta dessa normalização, enfim. Então é isso, é também mostrar para eles que isso existe, né? Porque ainda vem muita coisa. A gente vê que de nosso fora... caminho ainda é bem longo, né? A minha felicidade é que desde do mais velho até agora, o caçula, eles, quando vêm essas informações misóginas e preconceituosas, eles trazem com espanto para casa. Exatamente. Fico muito feliz. Tem uma historinha que eu adoro contar, que é a seguinte: o Stefano que é o caçula, ele foi almoçar na casa foi dormir na casa de um amiguinho, de um colega. E aí ele chegou de lá. Amiguinho, o Stefano tem 13 anos, amiguinho. Mas isso ele era menor. Sempre assim. Que pra mim vai ser sempre um amiguinho, um coleguinho, um amiguinho. Não, ele tinha, sei lá, 6, 7 anos. Era um coleguinha mesmo. E aí ele voltou e a gente estava jantando, e o que acontece? Lá em casa, eu que faço a comida sempre, assim, né? Eu que sou o cara que cozinha, almoço, janta, café da manhã. E aí ele chegou da casa do colega e disse assim, mas muito surpreso, ele me olhou assim, tu nem sabe, na casa do fulano é a mãe que cozinha. Olha que absurdo! Que horror! E ele achou um troço muito incrível, que era muito diferente. Eu disse, bom, tá aí um exemplo de que eu acho que a gente está criando bem segurinho, entendeu? De que é isso, é o que a Vanessa falou, é o exemplo, sabe? É muito batido isso, mas é a coisa mais verdadeira de todo o processo educativo. Exatamente. O exemplo é que vai fazer a diferença. Tem uma frase que o exemplo arrasta, Exatamente. Né? E eu não tinha, agora, por isso que eu gosto muito dessas conversas, eu não tinha percebido dessa normalização, né? Porque o meu filho, ele começou a fazer escolinha de futebol, enfim, e aí a gente tava indo, eu levei ele, quando a gente tá indo embora, ele falou assim, mamãe, você percebeu que não tem nenhuma menina jogando bola comigo? Na escolinha, né?
E eu disse, é verdade, filho, mas se quiser, né, se tiver, talvez tenha modalidade só pra meninas, mas se quiser jogar, pode, né? E ele, tipo, claro! Sim, ele chegou a achar uma fala bem desconexa nossa, né, quando a gente fala essas coisas. Porque ele tem na casa dele o pai e a mãe, na casa, né, do pai, o pai que joga bola, na casa da mãe, a mãe também. Então, pra ele, isso é bem isso que tu falou agora, me deu esse flash, porque assim, tipo... Como mas assim? Óbvio que pode. Exato. E na semana seguinte, tinha uma menina jogando com todos os meninos. Mas infelizmente, como tu disse, a gente sabe que não é assim, né? Tu entende, eu entendo. A gente tá construindo pessoas que entendem cada vez mais, graças a Deus. Mas tu sabe que essa questão do meu filho andar mais com meninas é porque ele joga handball, ele não gosta de jogar futebol. E daí ele fala, mãe, eu gosto das gurias porque eu me dou bem com elas, eu sou meio psicólogo delas. Ele fala assim, e os guris ficam jogando futebol e eu não gosto, então ele não fica com elas. E daí uma mãe me parou um dia na escola, e daí assim, foi a coisa mais absurda que eu acho que eu já vivenciei. E ela perguntou assim se ele tinha algum problema de sexualidade, porque ele só andava com meninas. E aí eu falei... Que idade tinha até na série? Tinha 11. Imagina. Não, e daí eu falei, olha, até onde eu saiba, não, mas se tiver não vai ter também, problema tudo nenhum. bem. Mas isso muda o quê na tua vida? Eu perguntei pra ela, ela ficou sem graça, foi andando assim. Eu fiquei tão chocada, eu juro que assim, me estragou o dia. Eu fiquei com aquilo na cabeça por horas, sabe? Pensando... Porque tem tantas camadas de equívoco nessa pergunta, né? O que motivou ela a pensar, exato. O que motivou a pensar, por que ela achou que poderia perguntar. Exato. Que deu a ela a liberdade de Porque quando ela chegou com a questionar. pergunta, ela já estava com o julgamento todo pronto. Sim, ela já estava certa, ela já sabia, exatamente. né? Gente, é muito... Ela então estava me comunicando, entendeu? Então é isso, voltando pro nosso assado, esse é o nosso papel também na rede, entendeu? Perfeito. Quando eu teve uma época que eu mostrava direto os guris cozinhando comigo, fazendo receita comigo. A receita era boa, mas era mais do que isso, entendeu? Sem saber, não era objetivo racional. O prato não era o objetivo final. Isso, mas era mostrar isso, entendeu? Que eles estão ali, estão curtindo, não é só o churrasco de domingo que o homem pode fazer numa casa, entendeu? Não é só o chefe, não, é o cara que tem que fazer o bife no dia a dia, querendo ou não, entendeu? Claro. E isso, claro, é só um exemplo. E se a mãe quiser assar um churrasco, também tá ótimo. Tá tudo ótimo também, entendeu? E isso é só um exemplo, porque aí a gente mostra isso no resto todo, entendeu? Mas vocês não acham que, por conta de vocês serem criadores de conteúdo sobre isso, comunicarem sobre essa parentalidade mais leve, mais realista, mais quase que cobradora de um... Sei lá, vamos botar de um mundo melhor, né? Às vezes vai... melhor pra quem, mas enfim... vocês não acham que a gente acaba vivendo algumas bolhas, assim? Porque quando uma mãe chega pra Vanessa e faz um questionamento desses, a nós dói, machuca, surpreende, anoja, quando na verdade é muito mais comum, né? A diferença dessa mãe provavelmente é que ela só teve a coragem que muitas outras não tiveram de te abordar. Vocês conseguem, como criadores de conteúdo, ter essa visão de que realmente... Eu não sei se eu vou saber me expressar, mas assim... Existe realmente muita coisa ainda a ser feita, porque o mundo ainda tá... Com certeza. Difícil. E cada vez mais, eu entendo que cada vez mais difícil. Pois é, porque a gente vem na parentalidade, aí a gente vem... Eu também entendo que a sociedade passa por ciclos, né? Mas assim, a gente vem da coisa... Nós fomos criados, provavelmente contemporâneos, nós fomos criados antes de... Contemporâneos, gostei, né? Não é velho, não, contemporâneo. Ninguém falou em velho. Não, velho quem? Velho em relação a quem? Isso. Mas assim, a gente antes de ligar as câmeras, a gente falava... como é que é a frase a criança que queria entrar numa roda de adulto só podia falar quando a cuia cair. Quando a cuia cair. Ou quando a gente diz que eu sou a mãe, tô mandando, porque a gente também foi criado dessa forma. Então, e aí depois a gente começa nesse processo de olhar para paternidade como muito mais importante do que se via nesse processo, sobre tornar a vida da mãe mais real, publicamente, mas assim... Falando em sociedade, a gente também tá vindo de uma sociedade, entrando em uma sociedade que tá perigosa, né? Tá perigosa com essas questões do coisas de menino e coisas de menina, essa coisa dos limites também da rede social, da internet, né? Vocês também têm filhos adolescentes, então assim... Meu Deus, como é que a gente sai? Assim, como é que a gente sobrevive nessa parentalidade, nesse contexto...
Às vezes eu tenho a sensação de que eu vivo numa bolha. Mas tu assim, sabe quando porque que essas eu... coisas me assustam. E, não, e na verdade elas são muito comuns. Eu percebo, Márcia, quando eu furo a bolha, aí eu me assusto. Porque aí, que nem eu falo, falar para convertidos é super tranquilo, entendeu? Por isso que eu não tenho muito hate, porque né, a minha bolha tá ali me apoiando e a gente se apoia. Mas quando fura a bolha, aí eu, às vezes eu tomo... Então assim, teve alguns vídeos, agora não vou lembrar exatamente qual que teve esse tipo de comentário, mas que eu tava falando, enfim, do que eu falo sempre, que é uma criação afetiva de filhos, homens ou meninos, começa assim, tu tá criando meninos fracos, homens fracos, isso não vai dar em nada, tu tá achando que tu tá certo, mas tu não tá vendo que vai dar que isso não tá favorecendo a tua família não tá fortificada. E eu começo a pensar, como assim? Por que que eu, sendo um pai presente, defendendo que eu possa abraçar meu filho, ser carinhoso com meu filho, reconhecer o meu choro, por que que isso te ameaça quando estoura a minha bolha, entendeu? Então é isso. Mas é bom também perceber que tu furou a bolha, né? Exatamente. E que tu chegou numa comunidade que ainda não era tua. Isso, e que talvez eu possa... E que cutucou lá, né? Exatamente. Desconfortou em algum lugar, né? E aí o que eu faço, assim, claro, se tem alguma coisa ofensiva, eu atuo imediatamente, mas eu deixo muito a minha bolha conversar com essas pessoas que estão chegando. Sim, eles mesmos já retroalimentaram. Seleção natural. Darwin diria isso. Isso, e tipo assim, e tentar, e eu vejo que assim, eles são também educados, gentis, tudo, e tentam mostrar para esse cara que está chegando ali, e às vezes mulheres, que é o que me preocupa também muito, as mulheres que defendem o machismo, mas enfim, isso é outra discussão, né? Eles tentam argumentar e contra-argumentar, e claro, é dificílimo converter, mas eu acho que abre-se o diálogo. Né? Exato. Eu acho que é a gente manter os nossos valores, né? A gente está fazendo a nossa parte, assim, não vai atingir todo mundo, infelizmente não vai atingir a nossa bolha, talvez uns 3, 4, 5 ali mais pra frente, mas eu me mantenho firme naquilo que eu acredito e entendo, pelo que eu conheço já há tempos do Beto, que também, né? Então, que é isso, assim, o que eu estou fazendo, o que a gente está fazendo, o que está falando ali, o que a gente realmente acredita, é o valor que a gente realmente traz para a família da gente e leva adiante. Vai trazer quem também acredita, né? E os outros vão ser selecionados, né? Não tem muito o que fazer. Então eu sei que eu tô fazendo a minha parte. Eu tô criando, né? Tentando criar uma pessoa que vai também trazer essa visão, vai trazer para os filhos dele, que vai trazer para os filhos dele. Né? Então é isso, é o que a gente consegue, eu acho que fazer, né? Faço o que posso e às vezes posso bem pouco, mas tô tentando aí, né? Antes da gente continuar o nosso papo, quero lembrar que esse é um episódio de oferecimento da Corsã. O Rio Grande do Sul avança no maior ciclo de investimentos em saneamento da sua história. Com quase 2 bilhões já aplicados, são 545 quilômetros de novas redes e mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas. A Corsã está transformando cidades, protegendo rios e levando qualidade de vida para todos. Obras que mudam o presente e garantem o futuro. Corsã, há 60 anos, cuidando do que sustenta a vida. Bom, gente, a gente está aqui falando, né, desses nossos esforços, né, do nosso papel, do que a gente tenta fazer, né, e o papel do Fala Mercado é esse, né, de trazer luz para essas discussões e dar espaço para isso. A gente sabe, por exemplo, que as redes sociais, elas combateram muita solidão, né, a solidão materna, a solidão paterna talvez mais ainda, mas elas também aumentaram aquela sensação da comparação, né, que a gente... E inegavelmente é do ser humano egóico, né? Que é essa coisa do, será que eu sou suficiente? Eu preciso ser mais, porque isso é egóico. Como é que vocês lidam com esse equilíbrio entre dar conselho e compartilhar uma experiência, né? Para que bata para o outro nesse lugar não de comparação, mas de tu não tá sozinho, vamos junto. Assim, eu como jornalista já tenho esse papel desde que eu me formei e recebi meu diploma lá, né? Eu não falo por mim, eu sempre falo com o embasamento de alguém. Então, eu sempre deixei muito claro quando eu comecei o blog e os canais de que meu filho está com cólica. Não é a Vanessa que vai dizer o que vai tomar. Eu vou falar com o médico Beto lá que vai me dizer, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí vai ser uma escolha tua. Ele está com ciúmes do irmão. Vou falar com uma psicóloga quais são os métodos que eu posso... Então, assim, eu sempre trouxe este olhar de jornalismo, né? Nunca fugi disso, eu nunca trouxe nada que da minha cabeça. Das vozes da minha cabeça. Claro, o que vinha da minha cabeça era o que eu estava passando, né? Meu Deus, eu não dormi nada, o que eu faço? Vou falar com fulano. Eu tô gastando um monte em fralda, vou falar com o economista, sabe? Então, assim, eu sempre fui por esse olhar jornalístico, então eu nunca
fugir disso. Para mim já era natural e não conseguia ser diferente porque eu tinha, né, essa pegada já de foi anos de profissão. foi forjada nisso. Exatamente. Então, para mim foi nesse sentido, assim. Sempre com esse compromisso, como a gente sempre fala aqui, né, formados em comunicação social, né? Exatamente. E, portanto, existe essa responsabilidade já introjetada na Vanessa. O Beto também, né, como publicitário também, assim, essa preocupação. Isso, e eu escuto, eu converso muito assim com psicólogas, com educadores, e aí busco neles muitas referências, assim, vou atrás de leituras para poder falar. Vou partir sempre de uma experiência minha, que eu acho que então é o que me avaliza para poder dar um pitaco ali, e ouvindo esses profissionais, assim, né? E lendo muito, não adianta. Como eu decidi me meter na forma que as pessoas estão educando, eu preciso, né, apesar de não ter formação na área da educação, nem da psicologia, eu preciso ter esse amparo, assim, e muita terapia para me ajudar. Mas assim, mas com certeza, quando eu falo, eu dou a minha opinião e fica claro quando é a minha opinião, que não tem, assim... Não é tipo assim, faça desse jeito, que é só esse jeito que vai dar certo, né? Tanto que o meu livro é fora coisas que não estão nos manuais, porque manual eu não acredito. Então assim, né? Só talvez de geladeira. Se manual desse certo. E olhe lá. E olhe lá. Então, depende de quem lê. Exatamente. Depende de quem vai montar a geladeira. Se eu monto a geladeira, vai sobrar umas 7 peças, pessoal. E não vai gelar depois. Né? E não vai funcionar. E é isso, entendeu? Então assim, o que funciona na educação dos meus filhos não vai funcionar na dos outros. Aliás, o que funcionou na educação do meu primeiro não funcionou na do segundo, e a gente teve que virar uma chave, se reinventar. Então é isso, mas a gente tem que ter muito essa noção, né, Márcia, de que a gente não criar uma ilusão e trabalhar com a realidade, né? É isso que a gente tem, né? E eu acho que tá bem perigoso hoje, assim, né? Porque muitos influenciadores que acabou se ampliando muito, né? Como a gente falou, a gente iniciou lá com o blog, daí foi para as redes sociais porque foi um caminho que foi se criando. O meu Instagram começou como uma vitrine do que eu publicava no jornal, eu reproduzia ali no Instagram e foi tomando uma proporção que eu não estava esperando, assim, e que eu gostei, que eu até falei pro Beto, não consigo sair de lá porque eu gosto dessa troca, né? Mas hoje, essa ânsia por esse engajamento, agora o certo é tu abrir a câmera e sair falando. Mas, gente, sair falando o quê? Eu não preciso ter opinião pra tudo, sabe? Sair falando por quê, gente? Eu sempre digo, isso é coisa chata, acharem que jornalista, especialmente o comunicador, tem que ter opinião de tudo. Ontem eu vi uma frase até que me colocaram assim, quem não opina não tem opinião. Eu tenho, só que eu quero guardar pra mim, sabe? Não, e se eu não tiver também, tá tudo bem. Certo, eu vou escutar alguém que tem e talvez eu compartilhe. Isso, perfeito. E aí a gente entra nesse outro capítulo que é da exposição dos nossos filhos, né? Perfeito, queríamos chegar ali. Tem limite, tem tamanho essa exposição. E claro, os nossos já estão maiores, eles já têm, mas desde pequeno, assim, e eu sei que com a Vanessa foi assim, a gente expôs até um limite, eles participaram... apesar de pequenos, do parque, do cinema, e mesmo assim nunca foram obrigados, né? A gente nunca foi, e eu sei da Vanessa assim, a gente nunca foi arrastando criança para algum lugar, porque tinha que fazer, nunca aconteceu. E claro, agora que eles são eu tenho um filho adulto já, né, 20 anos. Claro, 20 anos. Apesar de ser, né, sempre o coleguinha, o bebê da casa, o amiguinho de 20 anos, o coleguinha. Mas enfim, eles têm, e agora o de 13 ele tem. Ontem mesmo a gente estava orçando ali uma publi, e antes de orçar eu tenho que sentar com o Stephanie e conversar com ele. Agora tem alvará, agora tem uma legislação, né? Agora ainda vai falar sobre isso também, né, que o ECA Digital vem forte. Mas eu acho importante a gente também falar que, assim, não é só... Porque no caso de vocês, por exemplo, que são criadores de conteúdo sobre parentalidade, o conteúdo não é sobre a criança, né? É sobre o papel de vocês na vida deles, né? Então, eles não são... Os influenciadores não são eles, né? Ainda que eles ganhem embora eles achem, às vezes. Não, o meu, querido, se eu abrir a câmera, ele vai dar um jeito de ser o protagonista. Mas que seja essa escolha, né? Mas eu também queria ouvir um pouquinho rapidamente, mas sobre esse limite, né? Do que pode, o que não pode, o que deve, o que faz bem expor, porque vai ajudar essa comunidade onde vocês atuam. E o que não pode interferir nessa privacidade, nesse perfil, nessa característica do meu filho, esses limites para vocês são presentes, assim, é um anseio de vocês?
E no teu caso, tem esses dois, né? Porque já teve um que viveu, viu a mãe crescer nisso e um que já chega... Foi o que o Beto falou, assim, a gente nunca obrigou nada, né? Sempre foi conversado e eles sempre se divertiram muito, né? Porque quando a gente levava eles nas coisas, a gente participava de várias atividades, eles sempre tinham uma coisa, daí um conhecia o outro, eles já ficavam amigos e eles gostavam. Teve uma vez que... Porque todas as publicidades que eu fazia com o Theo, por exemplo... o dinheiro da parte dele eu colocava numa poupança porque eu acho, né, ele ainda não tinha aquela questão de entender o que ele ia fazer com o dinheiro. Aí eu lembro que uma vez ele falou que ele queria um boneco do Lucas Neto. E daí eu falei, não, então eu vou fazer assim, eu vou comprar o boneco com o teu dinheiro. Não, eu comprei com o meu dinheiro, né, comprei o boneco com o meu dinheiro, dei pra produtora que estava gravando a publi, esconder. E daí fiz todo gravação, não sei o quê. E daí no final ela disse assim, tá aqui teu pagamento, não sei o quê. E daí ele chegou em casa e falou, eu ganhei meu cash. Olha, pai, ganhei meu cash. E daí tava feliz com o boneco, assim, sabe? Então, mas daí ele entendeu que é o trabalho dele, daí ele ganhou do trabalho dele, que era um... Então, assim, sempre teve essa preocupação. E no momento que ele começou a virar pré-adolescente, começou a não querer se expor muito... Eu sofri um pouquinho, não vou mentir, tá? Eu comecei só uma fotinho com a mãe, só um beijinho com a mãe. E daí ele ficou assim, eu não quero, para. Por quê? Porque daí tem esse lado, o que eu entendo, que tem esse lado maldoso ainda, que a foto com a mãe vira uma figurinha que vai ser exposta na escola, vira um meme que vai expor eles na escola. Então, eu vi que era mais perigoso do que só... Eu ia ter mais malefícios do que benefícios, entendeu? Daí eu falei, tá bom, então eu vou te respeitar. Então toda vez que eu quero, eu falo assim, olha, é teu aniversário, uma fotinho com a mãe, uma foto com a mãe. É meu aniversário, fotinho com a mãe. Então assim, é tudo... Que provavelmente ele esconde o celular, não esconde o começou, agora ele já voltou ao normal. Na minha casa tem uma coisa assim que eu... Porque assim, começou que eu não tinha mais foto deles, porque eles não queriam... Claro. E aí, então eu comecei a dizer, não, olha só... Eu sofro isso com o meu afilhado. Mas sabe que aí eu tenho a frase já padrão, não é pra postar. Porque eu preciso ter, eu quero ter fotos para isso, para nós, para a família, entendeu? Para a memória da família. Então tudo bem. E aí que nem isso, essa publi eu tenho que sentar fazer uma reunião para ver se vai rolar ou não. E claro, hoje em dia eles não participam, né? Até por escolha da marca, por tudo que está envolvido. Que também já está se garantindo muito, assim, vendo um outro lado. Exato, exato. Mas agora essa, por exemplo, que a gente está cotando, é com a participação dele. Então não adianta, tem uma reunião, eu converso com ele, explico. E se ele não quiser... Não, tá tudo bem, era isso e vida que segue. E precisa ser assim, porque eu acho que o fundamental é o influenciador não esquecer que muito antes dele ser influenciador, ele é o pai. E ele é a mãe. Então, assim, isso tá acima de qualquer, mas eu tô precisando dessa grana, não tem problema, azar, tu vai ter que dar um outro jeito, porque o teu papel de pai e de mãe é infinitamente acima do teu papel de influenciador. Afinal de contas, é isso que a gente ensina, né? É isso que vocês ensinam, né? É que o meu papel de mãe é esse, o meu papel de pai é esse, e a minha atuação na sociedade é para fortalecer esses lugares de parentalidade, né? Ontem eu vi um corte, como tu falou, agora esqueci a atriz, é Carolina... Não vou lembrar. Que também tem essa questão da idade da memória, né? A gente entende. Eu, pelo menos, mas talvez o Beto. É uma coisa que muito. Que eu acredito muito, que ela dizia assim, eu sou mãe, sou eu que mando, né? Sou eu que dou as regras. Eu sou tua amiga, eu adoro que tu venha, que tu divida comigo, mas eu não sou tua best, eu sou tua mãe. Então, né, a gente tem que respeitar isso. Exatamente. E ela estava falando por causa da questão do telefone, que a filha não atendia. Eu sou mais ocupada que tu e te atendo, tu tem que me atender sim, sabe? É isso aí. Então, eu acho que é essa visão também, né, que eles entendam isso que tu falou. Acima de tudo, a gente é pai, a gente é mãe, a gente que está zelando por eles e eles terem essa segurança. Meu pai tá ali, a minha mãe tá ali. Isso. A gente fala muito isso. Claro que no meu caso, o meu filho tem 6 anos, ele está começando a fazer esses entendimentos, mas eu sempre falo das minhas dores em relação a isso, porque eu falo muito isso pro meu filho, que é: a mãe tá aqui, tu pode contar comigo, eu tô aqui sempre, eu vou ser teu porto seguro, tu pode me contar o que tu quiser, mas eu não sou tua amiga, eu sou tua mãe. E como tal, tu me respeita. Então, saber esses lugares é difícil, né? Mas a gente vai tentando. Não, mas eu acho que até porque tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: a gente certamente, o Beto é o melhor pai que existe pro Gianluca e pro Stefano, a Vanessa pro Theo e pro Thomas e a Márcia pro Pedro, porque somos os únicos que ele conhece, né? E mais do que isso, somos uma geração que está tentando fazer melhor do que fizeram com a gente, e certamente os nossos filhos
serão melhores do que nós fomos com eles. Estamos sendo com eles. Gente, eu poderia ficar mais umas 5 horas falando desse assunto. Infelizmente, nosso tempo acabou. E quando a produção me disse, tá, falta, sei lá, 10 minutos, hoje eu olhei e falei, meu Deus, já a gente reservou a tarde inteira pra ficar conversando. Não era isso. Não era um sai e voltar? Não vai ter a parte 2 agora já. Mas, gente, agradecer muito, muito. Acho que a gente tem assuntos que são sensíveis, né? Acho que a parentalidade é um tema, apesar de ser muito importante, ele é um tema muito sensível, porque ele requer esse entendimento dessas camadas de contextos, realidades, criações, né? As culturas familiares que a gente traz. Então, é muito sensível, mas é preciso falar, e é para isso que o Fala Mercado está aqui. Então, muito bom contar com criadores de conteúdo que vivem esse mundo da parentalidade sendo comunicada há muito tempo. E jornalista e publicitário, portanto, também vivem a nossa indústria criativa. Então, gente, muito agradecer. Pedir desculpas pelo tempo, porque a gente certamente teria muito a falar, né? Mas muitíssimo obrigada, Eu adorei. agradeço, adorei estar aqui, um prazer estar aqui no Coletivo e conversar contigo sobre esse tema e com a Vanessa. Muito obrigado. Eu também quero agradecer. Imagina 2 jornalistas publicitários falariam horas, né? Mas valeu muito por trazer, porque é um assunto que nunca se esgota, né? A gente fala assim, nunca se esgota, sempre tem coisas novas acontecendo. Rever o Beto, que a gente não se via pessoalmente há um tempo, né? Então já ganhei o dia. O mercado, ele promove esses encontros bem bons. Viu? Coisa boa. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela companhia, pela paciência, audiência. Lembrando aqueles nossos pedidos finais, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo aqui no Fala Mercado. Sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.